A competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência pretende avaliar a capacidade do aluno de reunir, relacionar e apresentar os argumentos de maneira encadeada para defender a sua tese. Para isso, é preciso organizar os argumentos, utilizando-se de fatos, exemplos e opiniões para defender o ponto de vista apresentado na redação de maneira coerente, ou seja, que seja admissível no contexto em que está inserido. Os conteúdos pertinentes para a argumentação, a competência 3 é a competência da argumentação, são as noções de fato e hipótese, são as estratégias argumentativas, ou também conhecidas como estratégias de persuasão, domínio sobre o que é tese, semelhanças e diferenças de opinião, saber quais opiniões são distintas ou semelhantes, Organização de informações, e aqui entra o encadeamento argumentativo, o encadeamento lógico de ideias, e autoria de ideias. Saber relacionar determinados conceitos ou ideias aos seus autores ou a maneira como você deve abordá-los e apresentá-los. Devo falar também que é precisamente aqui que a coerência precisa falar alto. O seu texto precisa ter coerência, tanto interna quanto externa, para que você alcance aí a nota máxima na competência 3. Eu diria que ela é um pouco mais simples do que a segunda competência, porque aqui você pode, de fato, se preparar, estudar e desenvolver a sua competência com base em ferramentas mais objetivas, menos fluidas, menos líquidas do que as ferramentas que você precisa na competência 2. Portanto, estude argumentação, estude lógica, acompanhe as nossas videoaulas que trataram desses assuntos, que eu tenho certeza que você vai mandar bem. Vamos à próxima. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Com a quarta competência, é possível avaliar a capacidade do aluno de reproduzir um texto coeso. O aluno deve saber usar os mecanismos de articulação e os recursos coesivos de maneira adequada, dando fluidez e clareza à sua redação, optando pelas formas mais objetivas de estruturá-la. Os conteúdos pertinentes à competência 4 são os mecanismos de coesão, que você também acompanha nas nossas videoaulas. Você tem aí os recursos de referenciação, recursos de substituição e recursos de articulação. Então, o domínio da gramática, galera, que muitas vezes as pessoas acham que dominar a gramática te dá uma pontuação melhor na prova de linguagens, muito pelo contrário. Dominar a gramática é fundamental para a sua prova de redação. Os conteúdos pertinentes da gramática, portanto, vão ser avaliados aqui, porque eles são ferramentas basilares para as competências 1 e 4. Dominar a gramática, dominar a escrita e a norma padrão te garantirão certamente aí a nota máxima nessas duas competências. E dominar as ferramentas de coesão são imprescindíveis para uma boa competência 4, que, como eu falei anteriormente, por trazer ferramentas objetivas de desempenho, você certamente não terá muita dificuldade se preparar bem para alcançar a nota máxima. Por fim, a competência 5. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Com a quinta competência, é avaliada a capacidade do aluno de elaborar uma proposta plausível e aplicável de ação social como forma de resolução da situação-problema, apresentada pelo tema da redação. É aqui que o aluno deve demonstrar a maturidade da sua produção textual, quando não só identifica a situação-problema, mas também se insere na sociedade através da reflexão sobre a solução para o mesmo. A proposta deve ser uma ação clara e objetiva, evitando-se as generalidades que, se não der conta da plenitude do problema, ao menos esboce uma tentativa de construir a sua resolução. Os conteúdos pertinentes são o que é situação-problema, como trabalhar em cima delas, a proposta de intervenção propriamente dita, o que é a ação social e, claro, domínio sobre o que são os direitos humanos para não feri-los. A quinta competência é um divisor de águas. É nela que os alunos que não se prepararam tiram o pior resultado e aqueles que se preparam conseguem com mais facilidade o melhor resultado. Então, há um abismo aqui entre os participantes do vestibular, do Enem, mas é certamente
para provar para você a necessidade de você estudar precisamente como apresentar a proposta. E se preparando e estudando, a gente tem uma videoaula também só para isso. Se você acompanhar o que eu coloco nessa videoaula, certamente você vai chegar com mais facilidade, talvez seja a competência mais tranquila de você chegar ao nível 5, consequentemente aos 200 pontos na competência. Beleza? Por último, e não menos importante, eu trago aqui para vocês os critérios de anulação da redação, para você tomar cuidado. Uma redação é anulada por não atender a tipologia textual solicitada. Ou seja, se o que se pede é uma dissertação argumentativa, você precisa dissertar acima de tudo. No seu texto não pode predominar a narração, ou predominar a descrição, ou predominar a informação. Você deve fazer com que seja mais importante a dissertação, no caso, o modo de organização do discurso argumentativo. A redação também é zerada por apresentar número de linhas igual ou inferior a 7. A gente acredita que o aluno nota 1000 escreva as 30 linhas cravadas, usando toda a técnica que a gente passou nas nossas videoaulas. O aluno também tem a sua redação zerada por possuir marcação de prova com desenhos, rabiscos ou qualquer grafismo que diferencie a produção, ser escrita a lápis, apresentar a grafia cuja forma torne impossível a identificação linguística, uma produção não redigida em prosa também zera a sua redação e o texto não redigido em nossa língua materna. Portanto, nada demais, nenhuma dificuldade aí para você fugir desse que seria o destino trágico de uma redação anulada. Com isso, a gente vai ficando por aqui. A gente acredita que dominar, então, as competências é fundamental para que o seu desempenho, né, na avaliação seja satisfatório. Ou melhor, que o seu desempenho alcance a nota 1000. Tá bom? Grande abraço, até mais. A gente se vê numa próxima videoaula.